queria dizer uma coisa. Vocês estão vendo que meu rosto está bem vermelho? Eu ia falar, não olha para minha cara, mas não, olha para mim. Eu estou queimado no sol, mas não presta atenção nisso. Então, a mensagem que eu trouxe hoje é uma mensagem que eu digo. Mas antes de falar da mensagem, eu quero agradecer ao Isaac, obrigado pela música, né? O Isaac agora, ele é meu aluno na classe da Escola Sabatina. Ele começou ontem, né? Obrigado, Isaac, pela música. Eu dou um ponto lá também. Mas então, essa mensagem, eu fui convidado a pregar sexta-feira, né? Hoje é domingo. Então, essa mensagem, eu tinha escrito porque eu estava escalado para pregar num determinado dia, e aí, mas a história seguiu um pouco diferente, né? Então, trouxe hoje essa mensagem. A mensagem é encontros com Jesus, né? Então, seja como Deus quiser, né? Encontros com Jesus foi uma mensagem que para escrever ela, eu folheei a Bíblia, estou em todas as páginas, do Gênesis ao Apocalipse, então deu muito trabalho para escrever. E eu anotei todas as vezes, quase todas na verdade, com algumas poucas exceções, as mais relevantes, mais ou menos 90% das vezes em que Deus ele fala com alguém, ou quando alguém se encontra com Deus, né? É bastante coisa, sim, mas não vamos demorar muito, não vamos passar muito do horário, tá bom? Fiquem tranquilos. Então, encontros com Jesus. Como nós podemos ver, Jesus, ele se encontrava com Adão e Eva. Né? Nós temos aqui, no livro de Gênesis, nós encontramos isso. E no livro História da Redenção, eu procurei a citação, acho que no capítulo 5, se não me engano, que fala da história de Adão e Eva, mas eu li em algum lugar, se eu não lembro onde, não consigo encontrar, que fala que Adão e Eva, eles conversavam com Deus todo pôr do sol, todo final do dia, eles conversavam com Deus. Então eles se encontravam com Deus assim. Ao final da mensagem, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Então, atenção nos detalhes. Bom, Caim foi alguém que se encontrou com Deus. Não é mesmo? Deus, ele falou para Caim. O que ele falou para Caim? Uma repreensão, uma correção. Ele disse: Caim, né, o que aconteceu? Ele foi conversar com Caim para restituir. Noé, ele teve um encontro com Deus, não é mesmo? Por quê? Deus ele disse: Noé, você tem uma missão, você precisa salvar a si mesmo e a todos aqueles que aceitarem. Então, Deus ele também nos dá esta missão, ele nos diz: você precisa salvar a você, a sua família e a todos que também aceitarem entrar na arca. Abraão ele teve um encontro com Deus também. Deus ele disse, aqui no caso tem, eu coloquei todas as referências, citações. Caso vocês não conheçam alguma história, aí anotem a citação para ler depois. Eu procurei colocar não a história inteira, mas só o versículo-chave que fala do encontro com Deus e a pessoa, né? Então, mas é só ler, por exemplo, aqui no capítulo 12, é do verso 1 até o verso 6, verso 8, assim. Então, eu procurei colocar só o verso-chave, mas aí a história está contida, né, nos versículos seguintes ou alguns antes também. Então, Abraão ele teve esse encontro com Deus. Deus disse: você também tem uma missão. E a missão que eu dou para você é que você tem que ir para o lugar onde eu vou te mostrar. E você tem que fazer coisas que eu vou te mostrar. Altares, né? Coisas diferentes à adoração. Jacó, ele teve 2 encontros com Deus especiais. O primeiro encontro que ele teve com Deus foi ele teve uma visão. Ele teve a visão da escada. Lembram dessa história? Está aqui no capítulo 28, no verso 13. A visão da escada. Ele dormiu e ele teve uma visão noturna em que ele via uma
escada, né, em que anjos subiam e desciam por ela. No capítulo 32, verso 28, ele luta com Deus. É o chamado Peniel, né? Peniel significa a face de Deus. Quando Jacó ele vê Deus face a face, né? Lá diz o anjo do Senhor, mas quando diz o anjo do Senhor é porque anjo significa mensageiro, né? No original hebraico. Então Deus ele foi ser o anjo para Jacó, ele foi levar a mensagem para Jacó. Então ele lutou com Deus, foi uma luta que foi ali, eles argumentando, mas também foi uma luta física. Isso está no capítulo 32, aqui representando o arcanjo Miguel. Moisés, um dos líderes de Israel, né, mais importantes e mais conhecidos. Êxodo 3:2. Moisés, ele, né, foi chamado por Deus para uma gigantesca missão, para liderar todo o povo. Moisés ele se encontrou com Deus na sarça ardente, né? A sarça era tipo uma árvorezinha. Não sei quem passa por ali, assim, não é a mesma árvore, mas é parecida. Quem passa por aqui, ó, pro lado esquerdo aqui, tem uma árvorezinha com umas folhinhas pequenas, tipo aquela árvore que era a sarça. Né? Uma árvore, um arbusto, assim, uma árvore não muito alta, em que ela estava ali pegando fogo, e ali no meio do fogo Deus apareceu para Moisés e falou com Moisés. Né? Moisés também, ele viu a Shekinah. Vocês sabem o que é Shekinah? Alguém sabe? Pode dizer. O que é Shekinah? A presença de Deus. A presença de Deus? Sim. Então Deus, ele se revelou ali, né, em pessoas, assim, a maior revelação e expressão que pudesse dar para o ser humano. Então Moisés também foi muito honrado por Deus dessa forma. Balaão, ele teve um encontro com Deus. E Deus usou um animal para falar com Balaão. Lembram da jumenta? Então, a jumenta, a história da jumenta foi assim, né? Que ele estava irritado com a jumenta, ele batia na jumenta. E aí, então Deus fez com que a jumenta falasse. E disse, por que você está fazendo isso? Né? E aí depois ele conversa ali com Deus falando com ele através da jumenta, e depois ele aparece ali, aparece para falar com ele. Josué, ele teve um chamado de suceder Moisés, não é mesmo? Ele teve que suceder Moisés para entrar na terra de Canaã. E foi um chamado de continuar, né, uma liderança, que não é fácil. Né? Vejam, por exemplo, governos, né? Pegar um governo, uma liderança, uma empresa no meio do caminho é difícil. Né? É difícil. Vejamos. Se vocês se identificam com algum personagem sobre a história, anotem referência e leiam depois. Né? É bom revisar também. Débora, ela geralmente é pouco citada, mas ela foi muito importante, porque ela viveu no tempo dos juízes, tanto que está registrada a história dela no livro dos juízes. E Débora, ela foi profetisa, ou seja, Deus conversava com ela, né? Trazia mensagens para ela entregar ao povo. Ela dava revelações, Deus dava revelações para ela. Gideão foi um homem valente, não foi um homem de guerra. Gideão, ele conversou com Deus, ele teve um encontro com Deus na batalha contra os midianitas, que está registrado nesse capítulo 6. Ele então teve orientações que Deus deu para ele sobre como ele deveria proceder com a batalha, com o exército, com a guerra. Manoá e sua mulher, aqui nós vemos, né, como nós vemos no início, Adão e Eva, né, conversaram com Deus. E aí então nós vimos apenas uma pessoa só. Mas aqui nós vemos duas pessoas. Nós vemos Manoá e sua mulher. Deus, ele diz então para duas pessoas agora, se revela para duas pessoas mais uma vez. Aqui em Juízes 13:3, que
Sansão iria nascer. Então Deus revelou o futuro para essas duas pessoas. Samuel. Ali não está aparecendo. Tá. Samuel. A história de Samuel é bem conhecida. Samuel, ele teve 3 encontros com Jesus. O primeiro foi o seu chamado. Lembra lá da história? Samuel. Lembra? Quem está me chamando? Então, ele teve várias visões e ele recebia mensagens para o povo. Então, Samuel ele foi receber esse triplo propósito aí de Deus. Davi, um homem líder, governante, homem de guerra também, né? Aqui Davi, essas imagens eu coloquei assim, eu procurei retratar o mais próximo possível das características do personagem, né? Demorei também um dia inteiro para fazer essas imagens aqui. Então veja, Davi quando ele foi chamado, ele era jovem, pastor de ovelhas, né? Isso aqui não é uma asa de anjo, tá? Uma harpa, ele tocava harpa, tá? Então eu procurei representar o mais próximo possível que tinha de características ali, tá? Então Davi, ele teve várias chamadas, olha só, também. Davi, aqui no texto que eu coloquei, ele consulta a Deus, ou seja, ele tem uma dúvida, um questionamento, e ele diz: Deus, eu preciso de uma resposta. O que eu faço? Né? Consultem a Deus, hein? Então vamos colocar no chat GPT o que eu faço da minha vida. Salomão era um rei. Né? Salomão é tido como o homem mais sábio que já passou pela face da terra. Né? Assim como Moisés, o melhor líder de Israel que já passou pela face da terra. Então Salomão, nesse verso destacado, Deus fala com ele através de um sonho. Sim, ele dorme, ele sonha, então Deus passa a conversar com ele depois desse sonho. Tanto que, né, vocês veem posteriormente na história que Salomão, ele recebe uma pergunta de Deus. Deus diz: o que você quer que eu lhe faça? O que você quer que eu te dê? Diga qualquer coisa que darei. E aí ele escolhe sabedoria, né? Vamos ver a história. Elias era um profeta também, né? E ele recebeu, nesse capítulo aqui, uma ordem. Ele recebeu uma ordem de Deus. Recebeu uma ordem para... ordens também para lutar. Ele também... Deus enviou anjos para cuidar de Elias também, no momento em que ele estava fugindo lá da perseguição e tal. O profeta Oded, não sei se é assim que diz. Oded, não sei se vocês conheciam, eu acho que alguém conhecia? Já tinha ouvido falar? Você? Sério? Tá bom. Sim, alguns nomes assim não são muito conhecidos, né? Porque são histórias mais isoladas, mais específicas lá no meio das passagens, né? Alguns textos eu vou abrir para ler, tá? Que estão mais posteriormente aqui na história para ter mais para seguir a sequência ali, tá? Então nós vamos abrir a Bíblia já. Então eu vou dizer quais textos são. Então, Oded era um profeta. Ele recebia instruções de Deus, não tem muita coisa sobre ele. Uta era uma profetisa, assim como Débora, também uma mulher que recebia mensagens para transmitir para o povo. Né? Deus escolheu Uta como profetisa. Jó. Aí então nós pulamos de Crônicas para o livro de Jó. Jó, né? Ele, nesse verso que eu destaquei, é quando ele recebe a resposta de Deus. Sim. E pode ver que o livro de Jó tem 42 capítulos. No capítulo 38 que Jó recebe uma resposta. Né? Então, o capítulo 1 e 2 do livro de Jó se desencadeia o conflito. Aparece ali na verdade, tudo que aconteceu por trás da cortina, que Jó não viu, aconteceu no capítulo 1 e no capítulo 2.
E aí do capítulo 3 até o capítulo 37, nós vemos todo aquele desenrolar da história de Jó e seus amigos, sua família e tudo mais. E aí no capítulo 38 que ele recebe a resposta. Aí no capítulo 39 até o 42 ele conversa com Deus, né? Tem pergunta e resposta, várias coisas assim. Né? E ele encerra, né? Mais uma vez, adorando a Deus e louvando a Ele. Isaías, né? Agora entra numa parte aqui, que é o final do Antigo Testamento, em que temos ali todos esses. Isaías era um profeta considerado um dos profetas maiores, mas também tem os profetas menores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel eram os maiores. Oséias, nem tanto, e os demais eram os profetas menores. Então, a maioria das situações vocês vão ver que estão capítulo 1, verso 1, porque o livro já abre dizendo. Quer ver, vamos abrir aqui em Isaías 1, verso 1, para nós vermos. Isaías 1, verso 1. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e Isaías. Na sequência, para achar. O livro de Salmos é maior e é mais fácil de encontrar. Isaías 1, verso 1. Diz assim: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, a maioria daqui de Isaías até o final do Antigo Testamento diz basicamente isso de todos os profetas. Visão de Isaías, ou palavra que Deus dirigiu a tal pessoa. Né? Veremos. Então, Jeremias também. Isaías recebeu visões. Jeremias é dito que ele ouvia a voz de Deus e recebia visões. Ezequiel recebia visões também. Também eram visões, a forma como Deus falava com ele. Daniel, no livro de Daniel, nós temos sonhos e visões. Né? Ellen White dá ela diferencia visões de sonhos. As visões que poderiam ocorrer durante o dia, ou visões noturnas, e sonhos também. Nós vemos que antes aqui do capítulo 7 aqui de Daniel, tem aquela história lá do sonho e tal, mas aqui, lá da estátua de Nabucodonosor, em que Deus, né, dá a revelação do sonho para ele. Mas aqui nesse capítulo eu destaquei, está nesse verso que fala sobre sonhos e visões, as duas coisas. Oséias diz que ele recebia palavra direta de Deus, ouvia a voz de Deus. O profeta Joel também recebia palavra direta, ouvia a voz de Deus. Amós, ele recebia visões. Deus o escolheu como profeta para anunciar o grande dia do Senhor contra Israel, não é mesmo? É isso mesmo. Diz lá no livro de Amós, que o Senhor não fará nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. Amós capítulo 13, verso 7. Então, Obadias era um profeta também. E diz que ele recebeu visão. No livro do Obadias, esse verso que eu destaquei, diz aqui, que ele recebeu visão, a visão do profeta Obadias. Interessante que Amós ele recebeu visões, Obadias, visão. Então dá a entender que foi uma só, uma visão que ele recebeu, e aí então ele escreveu, relatou e pregou, e não recebeu mais visões após isso. E é um dos profetas menores, então pode ser que realmente isso tenha acontecido. Bem provável. Jonas também era a palavra direta, recebia a mensagem de Deus, né? Conversava com ele. Miqueias também diz que recebeu visão. Recebeu visão. A visão de Deus. Naum, ele recebeu visão também. Visão. Está parecendo Sansão, né? Esse Naum recebeu visão. Porque não tinha muitas características para colocar. Aí, Abacuque
também recebeu visão. Também dá a entender que foi tipo, Deus deu uma carta, uma mensagem só, uma coisa específica para ele repassar para o povo. E aí então ele continua aprendendo ao que já estava revelado, porque a Bíblia é o que já está revelado, né? Se não tivéssemos a Bíblia escrita, nós precisaríamos cada um receber revelações, visões e sonhos do que está escrito aqui. Nós, como já temos revelado aquilo que nós precisamos, não precisa toda hora alguém já ter uma visão, um sonho, né? E aí, mas naquele tempo, né, era muito mais comum os profetas. Sofonias. Sofonias também era palavra direta, recebia de Deus. Ageu, ele também, né, o que reconstruiu o templo lá e tudo mais, também era palavra direta com Deus. Zacarias, aqui é o verso 8 mesmo, tá? Zacarias, ele recebia visões. Apesar de ser um dos profetas menores, aqui ele é considerado um pouco maior, porque ele recebeu mais visões, né? Talvez Deus achou necessário que ele transmitisse mais mensagens, né, para o povo. Malaquias. Malaquias era um profeta, então ele recebia constantemente muitas mensagens de Deus. E aqui nós chegamos a um ponto que é o Novo Testamento. Então chegamos ao fim do Antigo Testamento. Tudo que nós temos no Antigo Testamento sobre encontros com Deus, pessoas que se encontraram com Deus de alguma forma, foi assim. Então, as pessoas e a forma como foi. Aqui estão todas as descrições do Antigo Testamento. Agora vamos ver o Novo Testamento. Nós vemos que, principalmente quando Jesus aparece na história, muitas coisas mudam, né? Muitas coisas mudam. Vocês vão ver que a forma como Deus ele se encontra com as pessoas muda um pouco, né? Então vamos lá, agora no Novo Testamento. Começamos aqui com João Batista. João Batista. Jesus foi até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista, não é mesmo? Então, ele foi até João Batista, ele o encontrou. João Batista era um profeta, então ele recebia visões, revelações de Deus, e então Jesus, quando veio, eles se revelam para João Batista. Interessante que, vou fazer uma pergunta para vocês. Quando nasceu João Batista e quando nasceu Jesus? Alguém sabe? Sabe, não? Nós vemos no início do livro, no primeiro capítulo do livro de Lucas, que João Batista e Jesus nasceram mais ou menos na mesma época, juntos. A história do nascimento dos dois é relatada juntos, né, na mesma sequência. João Batista. Próximo. Um homem leproso. Não tinha o nome dele. Não tem o nome dele na Bíblia. Mas era um homem leproso. Vocês sabem que a lepra era a pior doença mais... Ela não tinha cura. Não tinha cura. E teve que viver longe dos pais. Sim. A lepra, ela era considerada não apenas como uma doença física, mas também uma doença espiritual. Por exemplo, quem contraía a lepra era considerado como você fez alguma coisa errada, Deus quer destruir alguma coisa do tipo, você foi amaldiçoado e tudo mais. Não sei se vocês sabem, mas a lepra, ela mudou de nome, sabia? A lepra existe até hoje. Você, mais da área da saúde, você sabe. Eu já sabia. A lepra hoje em dia é chamada de hanseníase. A doença sempre existe, mas é bem mais rara hoje em dia. Então, Jesus ele vai e se encontra, ele está passando perto de onde o leproso estava, e o leproso, é relatado aqui no capítulo 8, ele aproximou-se de Jesus e o adorou. Ele se aproximou de Jesus e o adorou. Aqui nós vemos o centurião. O centurião, lembra da história do centurião? Que ele se aproximou de Jesus e implora pela cura do filho dele, né? Aquele homem que Jesus ele disse: olha, nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé como a dele.
Por quê? Porque ele tinha dito o quê? Quando ele se encontrou com Jesus, ele disse: Jesus, eu creio tanto no teu poder, que se apenas você disser, curado está, meu filho estará curado quando eu retornar para casa. E assim foi, por isso que Jesus disse isso. A sogra de Pedro, não tem o nome dela na Bíblia, mas a sogra de Pedro, ela estava enferma, e aí Pedro disse para Jesus: olha, minha sogra está enferma, ela está em casa, está morrendo. O Senhor precisa fazer alguma coisa. E aí então Jesus vai até ela e cura ela. Os gadarenos, lembram-se dos endemoniados? Então, Jesus ele expulsa os demônios de 2 endemoniados que estavam lá na localidade de Gadara, que ficavam nas margens do mar da Galileia, ali na região da Decápolis. Né? Decápolis significa Deca, significa 10 em grego, e Polis significa cidade. Então eram 10 cidades que tinham na região assim, eram 10 cidades ao entorno do mar da Galileia. E aí o povo gadareno ele se encontrou com Jesus, porque algo aconteceu ali. Aqueles 2 endemoniados, eles perturbavam a cidade e tudo mais. O paralítico e seus amigos. O paralítico ele teve um encontro com Jesus, mas foi um encontro em que ele disse: eu preciso me encontrar com Jesus, mas eu não tenho como me encontrar com Jesus. Então, o que eu preciso fazer? E aí, então, ele tinha 4 amigos. A Bíblia menciona que eram 4 amigos. E esses 4 amigos, ele pede para eles, né? E todos eles tinham fé, tanto o paralítico quanto os seus 4 amigos. E ele então disse para os seus amigos que ele precisava ir até Jesus e ser levado por eles, já que não conseguia caminhar. E então, quando eles chegam lá na multidão, tem a casa aqui onde Jesus estava, e toda uma multidão, e muitas pessoas em volta, eles dizem: não tem como chegar lá. Mas aí então, ele faz uma sugestão para seus 4 amigos. Aí essa parte está relatada no livro História da Redenção, que diz que os 4 amigos, eles então aceitam, né, a ideia que o paralítico teve. A ideia de descer ele do telhado foi dele, não foram dos 4 amigos, mas os 4 amigos com fé aceitaram e assim o levaram. E aí ele teve um encontro com Jesus. Tem um outro paralítico, também mencionado no Novo Testamento, que é o do tanque de Betesda. Lembram lá do que tinha 5 portas lá? Então, o paralítico do tanque de Betesda, que estava há 38 anos como paralítico, né, nas margens desse tanque, esperando que a água fosse agitada e que um anjo viesse curá-lo, como era uma tradição da época, uma cultura da época. Mas era algo folclórico. Então Jesus ele vem e se encontra com ele e cura ele. E pergunta: quer ser curado? Está relatado, aqui eu coloquei a história inteira, tá? Para contextualizar, quem quiser ler. Paralítico do tanque de Betesda. Depois, Mateus. Eu coloquei aqui o personagem do The Chosen, né? Para quem já assistiu, né? o Ferris Bueller. Então, Mateus, ele era coletor de impostos, né? E aí então, Jesus ele chega para ele, sabendo que, né, ele já havia ouvido falar de Jesus. Então, Mateus, ele havia ouvido falar de Jesus, e Jesus, sabendo disso, foi até ele e disse: siga-me. E ele foi e o seguiu. A história está relatada aqui, nesse capítulo. Depois nós encontramos aí na sequência o chefe da sinagoga. Ele, deixa eu ver o que ele fez. Ele aproximou-se de Jesus. E o adorou. Temos que continuando, mesmo capítulo 9 ainda. Em um capítulo tem muitas histórias relatadas ali. A mulher enferma, a mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, que ela disse que se eu tocar na orla do manto dele eu ficaria curado. Ela tinha tamanha fé de que nele tinha muito poder, que qualquer coisa que viesse dele a curaria ou abençoaria de alguma forma. Ela tinha muita fé. Quando ela tocou nele, então ela foi curada.
Na Bíblia também nós encontramos aqui os dois cegos, né? Os dois cegos. É interessante que, quando vocês vão ler aqui em Mateus, se eu não me engano, diz que são dois cegos. Quando lê no texto paralelo, o texto de, acho que é Lucas, diz que era um cego só. Né? Então, tem essa diferença, porque nos evangelhos sinóticos, né? Sinóticos significa semelhantes, né? Que era Mateus, Marcos e Lucas. João é um pouco diferente, por isso foi considerado como sinótico também. Mas, apesar de que em João também tem coisas que Jesus fez. E só tem uma história que é relatada nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João também. Então tem essa diferença porque dependia da perspectiva de cada um olhava. Por exemplo, se eu dissesse assim, neste lugar tem centenas, tem dezenas de pessoas, é da minha perspectiva. Só que vocês olhando daí, talvez vocês dizem, não, esse lugar tem uma pessoa. Tipo, vocês só estão vivendo, digamos assim. Por isso que um escreveu que era um cego, outro escreveu que eram 2. Até porque sempre quando eles passavam para algum lugar, era uma multidão de pessoas. Então, talvez da multidão, um viu que era um, o outro ou não. Quem tinha 2 ali. Mais ou menos assim. A mulher cananeia. Alguém conhece a história dela? Não? Então, da mulher enferma nós conhecemos, a da cananeia não. A da cananeia, vamos ver então, Mateus capítulo 15, verso 22. Mateus 15, 22. Que é a referência que eu ajudo. Começa no verso 21, vai até o 28, né? Ela sabe aquela música que diz assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Foi inspirada com... Quem canta essa música? Esqueci. A Laura Moreno. Lembrei. Então, a música foi inspirada nessa história. Tá? Então, saiu daí. Olha só, o verso diz assim, ó. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, ou misericórdia, dependendo da tradução. Minha filha está horrivelmente endemoniada. A mulher cananeia. Ela clamou a Deus pela cura. Maria Madalena. Maria Madalena. Vocês conhecem a história dela? Sim, essa é mais conhecida. Perceberam que aqui agora tem um destaque diferente aqui? Então, vamos ler esses textos. Mateus capítulo 26. Só que a sequência eu quero que vocês façam assim. Já estamos nos encaminhando para o final, tá? Está finalizando aqui. Então, Mateus capítulo 26, no verso 7. Vamos ler esse verso. E a sequência que nós vamos ler vai ser assim. Ó, vamos ler esse verso, Mateus 26, verso 7. E aí nós vamos ler João 8:3 e aí vamos voltar para Mateus 28. Então, marca aí marca a página, segura com o dedo folha aí. Tá? Vamos ler assim, ó. E aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Né? Então, Maria Madalena, foi quem ungiu, depois vocês leem a história toda, foi ela que ungiu Jesus. Ela que derramou lá o perfume em Jesus no jantar em Betânia. Agora vamos ler João capítulo 8, verso 3. João 8,13 diz assim, para vocês encontrarem. Esses 3 versos, esses 3 textos, se referem a ela. Sim, esses 3 textos são coisas que aconteceram com ela. Diz assim, então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e fazendo ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus. Né? E a história segue. Se vocês não conhecem essa história, leiam o capítulo 8 aqui, até o verso 11. Né? No capítulo 8. Agora voltamos lá no Mateus 28, verso 1. A terceira coisa que aconteceu com ela.
Mateus, capítulo 28, verso 1. E passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Então Maria ela teve 3 encontros com Jesus. Maria Madalena. Tinham 3 Marias, né? E esse verso aqui, a Maria foi com a outra, a Maria Madalena foi com a outra Maria. Então, primeiro, nós vemos aqui que ela unge Jesus, né? Ela ungiu Jesus, ela estava ali, aqui ela ungiu Jesus, aqui ela estava no sepultamento de Jesus, no túmulo de Jesus, ela o viu ressuscitado, e aqui ela tinha sido ali levada para Jesus, para então ser julgada por ele. Então, veja, primeiro ela tinha uma vida em pecado, então levam ela para se encontrar com Jesus. Depois, ela já arrependida, perdoada e transformada, ela unge Jesus, ela faz algo muito significativo. E depois, ela foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado, quando ele saiu do túmulo. Então, Maria Madalena, ela foi levada até Jesus, numa das histórias. Pôncio Pilatos, Jesus foi levado até ele, para ser julgado. Zaqueu, ele quis se encontrar com Jesus, mas ele era baixinho, né? Então, ele subiu numa árvore que a Bíblia diz que era um sicômoro, né? Sicômoro é figueira? Não, né? Sabe? Era um sicômoro, não sei se é figueira, mas eu sabia que era um sicômoro. 2 outras pessoas também se encontraram com Jesus, sem querer se encontrar com ele, que eram os ladrões da cruz. Lembra-se daquela história? Eles estavam ali e Jesus foi crucificado junto com eles. E aí então, um aceita Jesus e o outro rejeita, né? E nos seus últimos momentos, na sua última e única oportunidade de salvação. Não que não houvesse tido oportunidades antes, mas aqui era a mais especial. Nicodemos. Vocês conhecem a história de Nicodemos? Sim. Que se encontrou de noite com Jesus para não ser visto pelos outros sacerdotes, né? Então ele foi até Jesus. E uma das histórias mais marcantes do Novo Testamento de encontro com Jesus é a história da mulher samaritana. Vamos ler esse verso. João capítulo 4, verso 5. João 4, 5. Uma das histórias mais marcantes. Veja. Jesus, naquela época, era difícil o transporte. Então, Jesus, ele não foi nem a cavalo. Ele foi a pé, numa jornada que durou vários dias, por mais ou menos 100 quilômetros de onde ele estava. Na verdade, ele estava viajando até uma localidade, até Jerusalém, se não me engano, e ele pega e desvia em 100 quilômetros o seu trajeto, né, em vários dias caminhando a pé para se encontrar com ela. Jesus foi intencionalmente se encontrar com ela, com a mulher samaritana. Não tem o nome dela, só diz que era uma mulher samaritana. O texto diz assim: assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Um local que tinha uma importância ali para o povo, né? Porque o poço em que ela foi tirar água, que foi o ponto de encontro, o local de encontro com Jesus, era o poço que Jacó havia construído, que está lá relatado no Gênesis. Lázaro teve um encontro com Jesus, não é mesmo? Lázaro era amigo de Jesus e Lázaro morreu e foi ressuscitado por ele. Eu poderia ter colocado aquela cena do The Joker também, né? Quem assistiu na temporada 4. Saulo teve um encontro com Jesus. Também teve, né? Quando ele estava indo para uma estrada de Damasco, indo até Damasco, ele estava ali a cavalo, e então ele viu uma luz tão brilhante
faz cair do cavalo. Então, aquela expressão que é usada até hoje em dia, quando alguém faz uma besteira, fala, tu caiu do cavalo, né? É daqui desse verso aqui, tá? Dessa história. Então, Saulo, eles se encontram ali com Jesus. E aí, lembra que eu disse que ia fazer a pergunta, né? É que o último slide eu vou passar agora. Nós vamos ler o último slide, vamos ler o texto e eu vou fazer a pergunta. Eu marquei ali, mas não era isso que eu ia perguntar, quais histórias eu marquei. Mas eu marquei a história de Maria Madalena e da mulher samaritana, que são as histórias mais marcantes assim, sobre encontros com Jesus. Maria Madalena, que teve esses 3 encontros com Jesus, 3 momentos foram muito especiais, né? 3 momentos que eram os mais importantes, são os mais importantes para a vida de todo cristão. O momento de sua conversão, arrependimento, perdão, o momento de honrar, adorar a Deus, glorificá-lo, e também o momento de recebê-lo, né, em glória e majestade, e ela o recebeu ressuscitado, né, e assim nós esperamos receber Jesus nas nuvens do céu, né. É assim, então a história de Maria Madalena representa a vida de todo cristão. Da mulher samaritana também, porque Jesus ele vem até nós também. Jesus vem até nós como nós vamos a Ele, como nós vimos em muitas histórias aqui. Nós temos a história de, se vocês contarem, 55 pessoas. Nós temos a história de 55 pessoas. Né? 56 pessoas, né? Porque o primeiro slide eu tinha colocado Jesus. Então, nós temos a história de pelo menos quase 60 pessoas aqui que tiveram diferentes encontros com Jesus. Mas aí falta uma coisa. Você deve estar se perguntando, tá? Essas são as histórias de muitas pessoas, mas e a minha? Né? Então, vamos ler esse texto aqui, ó, Apocalipse capítulo 1, verso 7. Então, o objetivo de nós estudarmos todos esses encontros com Jesus é de nós também um dia se encontrarmos com Jesus. Vamos ler esse texto, Apocalipse, capítulo 1, verso 7. O dia que nós encontraremos com Jesus, esse é o dia que nós encontraremos com Ele. Diz assim: eis que Ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Amém? Então, o dia do encontro com Jesus é quando Ele voltar nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, a pergunta que eu ia fazer agora é a pergunta, para nós finalizarmos. Né? Se Jesus ele se encontrou com tantas pessoas, né? E Ele também quer se encontrar com você, né? O que está faltando? É uma reflexão. O que está faltando para você ter um encontro com Jesus? O que você precisa mudar em sua vida? Os 3 destaques que eu coloquei em todos esses slides era a história de Maria Madalena, como eu já mencionei, as 3 histórias mais importantes que são da conversão, da vida cristã, representada pela história de Maria Madalena, e também da mulher samaritana. E essas histórias todas, elas só vão fazer sentido se você fizer parte do encontro com Jesus também. Então, o último slide, a última página, tem que ter o teu nome. Então, aqui que eu coloquei você, eu poderia ter colocado o meu nome. Mas no livro da vida, tem que ter o teu nome aqui, no final de todas essas histórias. O meu e o de todos vocês. É isso que tem que ter para fechar. Então, o que eu tinha dito, que era para perceber os detalhes, era daqui. Veja, aqui em todos os slides sempre estava faltando alguma coisa, não é? Tinha a imagem e tinha a referência. Mas aqui no último slide, a imagem está completa. Alguém sabe por quê? Diz aí. Porque todos verão? Não diz, mas não, no último slide a imagem está completa porque a história está completa. E para a história ficar completa, tem que ter a sua história. No lugar de você tem que estar o teu nome.
e não de Saulo, de Lázaro, da mulher samaritana, Nicodemos, dos ladrões, Zaqueu, Pilatos, né? Apesar de que Pilatos ele se perdeu, como disseram antes, né? Mas então, todos esses encontros foram encontros de outras pessoas. Então, foi um encontro dessa pessoa com Jesus. Mas para a história ficar completa, e todas essas histórias só fazem sentido para a minha vida e para a sua, se a imagem estiver completa, né? Que é, se a história estiver completa. A história só vai estar completa se tiver você. Amém? Amém. Então agora vamos cantar. Michel, compareça.